Resumindo então a teoria da abiogênese, né, pessoal, ela é basicamente aquela teoria que acreditava na geração espontânea dos seres vivos. Acreditava que os seres vivos existiam através de uma matéria inanimada. Inclusive, naquela época, na Idade Média, tinha receitas de como fazer nascer ratos. Aqui embaixo eu coloquei uma foto para vocês. Era basicamente isso. Por exemplo, a receita de como fazer ratos era pegar uma camisa suja, pegar algumas coisas comestíveis, deixar dentro de uma caixa ali isolada por alguns dias e apareceriam ratos. Então, na Idade Média acreditavam nessa teoria da biogênese ou geração espontânea. Então, a teoria da biogênese, tá, pessoal? A teoria da biogênese, ela começou a surgir com a rejeição, né, da ideia que outros seres vivos surgiam de forma espontânea, né? A teoria da geração espontânea, ela durou por muitos e muitos anos, né, até ser de fato provado que não era bem assim a existência, né, de outros seres vivos. Então, Francesco Redi foi um dos primeiros a fazer experimentos para provar que não existia aquela força vital que eles falavam, a teoria da geração espontânea, né? Ele queria provar, por exemplo, no experimento da carne com as moscas, que as larvas que apareciam nas carnes, as larvas apareciam devido àquelas moscas, que outros seres vivos eles só poderiam se originar através de outros seres vivos e não de matéria inanimada. Então, a gente vai aqui relembrando um breve resumo, né, da hipótese de Oparin-Haldane sobre as primeiras formas de vida, né, que eram os coacervados. Lembram que a gente falou que a Terra primitiva ela tinha muitas erupções vulcânicas, ela também tinha intensa radiação solar, também tinha muitas descargas elétricas, né? E os primeiros seres vivos, a teoria dos primeiros seres vivos é que eles eram coacervados, eles não eram nem células ainda, nem bactérias, nem seres vivos, eles eram um amontoado ainda de moléculas, quase dando origem a uma célula primitiva. Esses são os coacervados, que começaram a surgir naquelas marés baixas, naqueles caldos nutritivos que a gente já falou, que era um mar que estava cheio de nutrientes, de moléculas, de outras substâncias também. Então, resumindo a hipótese autotrófica e a heterotrófica, pessoal, a hipótese heterotrófica diz o seguinte, que os primeiros, essas hipóteses que eu falo se refere ao tipo de metabolismo daqueles primeiros seres vivos, né, na Terra primitiva. Como que seria o metabolismo? Então, a hipótese heterotrófica é que aquelas eubactérias que eu falei, protoeubactérias que eu já tinha falado para vocês nos slides anteriores, que eram algumas células que ainda não eram bem desenvolvidas como procariontes e nem bem desenvolvidas como eucariontes, elas teriam que se alimentar de outros seres vivos, né? De outros organismos que viviam ali no meio, que poderiam ser algumas formas de bactérias primitivas. E a hipótese autotrófica, pessoal, segundo cientistas, ela é mais provável porque os primeiros seres vivos teriam que ser capazes de sintetizar, de produzir a sua própria matéria orgânica para se alimentar, tá bem? Só que existe uma crítica nessa hipótese que é o seguinte, essa crítica diz que por ser um organismo muito mais complexo, um organismo autotrófico, essa hipótese não teria como ser o primeiro tipo de metabolismo dos seres vivos, tá? Então, vamos falar do surgimento dos primeiros eucariontes, né, através da teoria endossimbiótica. Os primeiros seres eucariontes, as primeiras células primitivas, elas eram chamadas de protoeucariontes. Elas ainda não eram nem células totalmente procariontes, nem células totalmente eucariontes. A teoria endossimbiótica é o seguinte, existiam essas células protoeucariontes no meio, tá? Uma célula primitiva, ela precisava se alimentar de outros seres, de outras bactérias primitivas também.
ela se alimentava englobando aquele material que estava ali disperso no meio, aquele outro ser que estava ali disperso no meio, ao seu material, ao seu citoplasma. Em um dado momento, essa célula protoeucarionte, ela englobou uma espécie de bactéria, vamos supor, tá? De bactéria. E aí, ela viu que aquela espécie de bactéria que vocês podem ver ali na imagem, que poderia ser a mitocôndria, era uma espécie de bactéria primitiva, tá? Existem estudos que falam que as mitocôndrias, que é uma organela celular, e os cloroplastos já foram espécies de bactérias primitivas na Terra primitiva, e essa proteobactéria se alimentava dessas duas, digamos que bactérias primitivas. Em um dado momento ela foi se alimentar e ela não digeriu esse material, ela não digeriu essas bactérias primitivas e resolveu deixar aquelas bactérias primitivas ali no seu organismo. E percebeu, né, essa teoria endossimbiótica, e essa proteobactéria com esses dois materiais ali no seu organismo, ela começa a ter uma relação endossimbiótica, onde ela oferecia proteção àquelas bactérias primitivas, em contrapartida, aquelas bactérias primitivas iriam oferecer alguns nutrientes para aquela célula também. E assim começou a viver essa célula protoeucarionte em associação com essas bactérias primitivas. E a teoria diz o seguinte, que foi assim que foi surgindo a célula eucarionte que nós conhecemos hoje, essa célula mais complexa, maior e especializada, através de outros compostos, através de bactérias primitivas, que ela foi englobando ao seu material. Em um dado momento, essa célula protoeucarionte percebeu que se tivesse aquelas bactérias primitivas ao seu material, essas bactérias poderiam fazer bem para o seu metabolismo. E aí, ali as duas estabeleceram uma relação de endossimbiose, onde uma não poderia mais viver sem a outra, e assim foi surgindo a célula que a gente conhece, a célula eucariótica mais especializada, com todas as suas organelas celulares. Essa é a teoria endossimbiótica.